São exatamente 1h10 da manhã. Tô tentando remoer ainda o que aconteceu na noite dessa quarta-feira. Uma noite ruim, uma noite triste, uma noite onde eu disse, pensei, repeti com meu pai, falei que parece que todo ano eu vejo o mesmo jogo da Libertadores. Parece que é literalmente a mesma coisa. O Corinthians vai mal no primeiro jogo, toma uma taca ou sofre um empate que não era pra ter sofrido. Chega no jogo da volta precisando vencer, jogo em Itaquera, campanha boa, torcida apoiando, o time bem, o time entrosado, o time com gana de vencer. Chega no começo da partida, o time não ataca, o time é bloqueado pela zaga, o time não consegue ter predominância dentro do ataque, o time não consegue finalizar. Faz um gol, sofre alguma coisa durante o jogo, sofre alguma cagada, tem interferência de arbitragem no meio da partida, tem alguma coisa que acabe com a moral do Corinthians no jogo e atrapalhe o psicológico dos jogadores na partida, o time se perde, consegue arrumar um gol, mas acaba sendo tarde demais, o Corinthians não consegue manter aquele mesmo pique que estava antes de começar o jogo, aquela vontade já não corresponde aos pés e o cérebro não padece. Parece que todo ano eu vejo o mesmo jogo de Libertadores, jogo semelhante, por exemplo, ao do Guarani em 2020, ao Nacional em 2016, ao Guarani novamente em 2015, Colo-Colo em 2018, no mesmo cenário, no mesmo estádio, na mesma situação de derrota ou de precisar adquirir algum resultado para não se lascar na Libertadores. Cara, é uma merda ser corintiano em Libertadores. É uma merda. Não adianta você discordar disso, não adianta. Você pode achar ruim aquilo que eu falei, você pode não gostar daquilo que é uma verdade, não tem jeito, é uma verdade e não tem pra onde correr, cara. É uma merda ser corintiano em Libertadores. Mais uma vez o Corinthians sendo feito de chacota, outra vez sendo feito de chacota por não conseguir adquirir o mínimo que você precisa pra estar numa Libertadores. Mais uma vez sendo eliminados em pré-Libertadores e fora também outros vexames, fora também outras patifarias, outras vergonhas que o Corinthians já passou nesse mesmo campeonato que parece que é uma praga. O Corinthians não consegue jogar Libertadores, o Corinthians não consegue ganhar Libertadores. E com isso, sabe o que acontece? O time para no tempo, o time se apequena, o time literalmente se apequena. Vê todos os outros times crescendo, vê todos os outros times ganhando títulos, até mesmo quem não é rival. Pega Palmeiras, São Paulo, até mesmo o Flamengo, que querendo ou não é um rival interregional. Todos crescendo, todos ganhando títulos e todos se desvinculando nessa merda desse peso de Libertadores, de que consegue ganhar Libertadores, tá lá disputando todo ano, tá lá pra ganhar, como favorito pra ganhar. E o Corinthians como coadjuvante, cara. Toda vez, eu não aguento mais ficar vivendo de 2012, eu não aguento mais ficar vivendo de vitória de passado. Eu arranquei aqui, essa camiseta aqui é modelo 2022, modelo da época, tem um patch da Libertadores aqui, mas eu arranquei o símbolo de campeão, porque eu não quero mais saber dessa merda, eu não quero mais saber de Libertadores. Enquanto o Corinthians não ganhar outra Libertadores, eu não quero saber mais desse campeonato, cara, porque o Corinthians tem uma praga com Libertadores, o Corinthians não sabe jogar Libertadores e aconteceu aquilo que eu mais temia. A piadinha, cara, a piadinha, aquilo que eu mais temia, a piadinha. O São Paulo tem 3 Libertadores, o Palmeiras tem 3 Libertadores também, o Santos tem 3 Libertadores. E o Corinthians? O Corinthians é 3 vezes eliminado em pré-Libertadores. Todo mundo agora é tri em São Paulo, tá vendo? Parabéns a todos os envolvidos. Eu não tô falando de jogadores, eu tô falando de todo o circuito, toda a situação que já vem gerando desde os últimos anos, desde as últimas décadas. Era pra estar sido envolvido com 3 Libertadores a favor do Corinthians. Desde a época lá do Ronaldo, do Roberto Carlos, que o Corinthians começou a engrenar, começou a ter uma postura, uma ambientação de time grande, de time copeiro. Os próprios jogadores foram lá e perderam uma Libertadores na pré. Perderam uma Libertadores pra um time horroroso do Flamengo na época, que, diga-se de passagem, foi roubado também, porque não deram um pênalti no Jorge Henrique, onde o carniceiro do Bruno levantou o Jorge Henrique na área e o juiz não deu pênalti. Mas isso daí são outros 500. Mas você vê a situação, cara. Nem com o Ronaldo Fenômeno e nem com o Roberto Carlos o Corinthians conseguiu ganhar a Libertadores. Inclusive participaram dos maiores vexames que o time já passou, somados a 2020 e 2025 no mesmo torneio. Cara, não adianta você discordar de mim. O Corinthians é uma merda em Libertadores. Nenhum time no mundo passou por um apequenamento tão grande quanto o Corinthians vem passando nos últimos anos. E não é só questão de parar no tempo, é questão de retroceder. Sabe o que tá acontecendo? A gente voltou praticamente pra 2010. Aquela piadinha de que o Corinthians não tinha Libertadores, de que o time não tinha passaporte, de que era um anão continental, voltou pros dias atuais. E o que nós vamos fazer? Nada. Não tem nada pra se fazer. Com que argumento vai ganhar dos caras desses? Com que argumento a gente vai falar pra retrucar aquilo mesmo que os próprios caras zoam da nossa derrota? Não tem nada pra falar, cara. Times menores, anos-luz menores, como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, tem mais finais de Libertadores que o Corinthians, cara. Tem mais finais de Libertadores que o Corinthians, inclusive a equipe celeste tem 2 Libertadores. O Corinthians tem uma só. O Corinthians tem mais eliminações em pré-Libertadores do que semifinais no próprio torneio.
E uma dessas semifinais a gente perdeu pro maior rival. Roubado também. Aquele adiantamento lá do Marcos no pênalti foi roubado também. Mas perdeu. Perdeu pros caras, mano. O que o Corinthians tem pra falar desse campeonato? Eu sou uma pessoa que eu sou saudosista. Eu sou uma pessoa saudosista. Eu gosto de ver as coisas do passado do Corinthians. Eu gosto de ver aquilo que o Corinthians já passou. O passado é uma bandeira e o presente é uma lição. Mas, cara, relacionado a Libertadores, se não for relacionado ao trabalho, se não for relacionado ao nosso perfil aqui do Visão Alvinegra, se não for relacionado a nada aquilo que seja profissional, eu não vou ver nunca mais algo relacionado a essa Libertadores de 2012. Porque o time do Corinthians parou no tempo e acha que só aquilo tá bom. Literalmente, acha que só aquilo tá bom. Infelizmente, eu vou ter que concordar com uma fala do Cross. Ah, classificou no Paulista. É muito, mas é pouco. Ah, o time do Corinthians tá jogando bem. É muito, mas nos padrões atuais, é pouco. Ah, o Corinthians deve muito. É muito. Realmente é muito e não é pouco, cara. É um dos únicos fatores que o Corinthians não tem de pouco atualmente pra se vangloriar, cara. E vai fazer o quê, cara? Porra, aí vai chegar no Paulista agora. Vamos supor, o Corinthians vai lá, ganha do Palmeiras, vamos zoar a porcada e tudo mais, já vamos tomar uma na canela falando, ah, perdeu o Paulista e caiu na Libertadores ainda, time sem tradição e freguês a porcada. Pronto, cara. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, cara? Não tem o que discordar, já falei, não tem o que discordar. É uma merda ser corintiano em Libertadores. Isso só vai acabar quando o Corinthians tiver postura de campeão, vontade de vencer, de disputar Libertadores todo ano. Isso não interfere em porra nenhuma, cara. Até porque o Flamengo na época, lá em 2019, o cara só tinha disputado Libertadores, os caras só disputavam Libertadores uma vez a cada 3, 5 anos. Quando disputavam, caíam em fase de grupos. Antes do Flamengo ser campeão da Libertadores, eles caíram em 3 fases de grupos consecutivas. 2012, 2014 e 2017. Do nada, os caras ganharam a Libertadores. E isso vem do quê? De planejamento de elenco na temporada, psicológico e um time, um treinador com um saco pra comandar. Porque você ter um caquético ali pra treinar o time não resolve nada. Não resolve nada. É aquele famoso treineiro. Treinadorzinho de escolinha, de 10 anos, que tá lá só pra apoiar o time, dar abraço, dar aplauso, correr na hora que faz o gol, e pra reverter as situações, como ele se enfiou nessa daí, de sofrer 3-0, jogar de uma maneira apática, e tentar reverter em Itaquera, ele não conseguiu. Tô citando o Flamengo aqui, não é por nada não, cara. Não é porque eu considero os caras rival de rivalidade mesmo, ou qualquer outra coisa. Quero que os caras se lasquem, mano. Mas a comparação que eu faço é que o Flamengo era pior que o Corinthians na Libertadores. O Corinthians era ruim na Libertadores, mas o Flamengo era 5 vezes pior. 10 vezes pior na Libertadores e principalmente era uma chacota de todo mundo na Libertadores, todo mundo. E tem outro fator também que fez o Corinthians não se classificar hoje, que já vem acontecendo de um bom tempo já, né, dona Comembol? Ou Comembosta, como eu gosto de falar. Que é a arbitragem, não é mesmo? A arbitragem é ela mesmo, mais uma vez interferindo na porra do jogo do Corinthians, mais uma vez atuando de forma caseira para as outras equipes sul-americanas. No jogo de ida contra o Barcelona, desceram a lenha contra o Corinthians, deram cartão amarelo a rodo para a equipe do Corinthians. No final do primeiro tempo, o Hugo Souza já tinha tomado cartão amarelo por cera, e uma cera que ele nem estava fazendo. Comparado ao que o goleiro de hoje fez, não estava praticamente fazendo nada. No dia de hoje, juiz 100% caseiro, desceram a lenha no Rodrigo Garro, desceram a lenha nos jogadores do Corinthians. O cara não dava uma falta. Esse mesmo filho de uma puta desse juiz. Hijo de puta. Como hablas esse cara? Como hablas esse muchacho? Então eu vou hablar. Hijo de puta. Ia lá, marcava a falta do Mateuzinho, falando que tinha sido trombada faltosa. Jogo de ombro. O maluco lá do Barcelona de Guayaquil quase deslocou o ombro do Yuri Alberto. O cara não marcou nada. Falou que era simulação. O juiz deu cartão amarelo pro Gustavo Henrique. Porque ele tava contando o tempo que de cera que o goleiro tava fazendo. Deu cartão amarelo pro Gustavo Henrique porque ele tava cobrando aquilo que nem o próprio juiz faz. Esse hijo de puta, la concha para ti. Isso já vem de um bom tempo já vem de um bom tempo já. Quem que vai esquecer de 2013 contra o Boca Juniors? Então eu não preciso nem falar nada do que aconteceu, não é mesmo? De 2020 contra o Guarani do Paraguai, onde nos 2 gols que o Guarani fez, teve falta no início da jogada a favor da equipe do Corinthians, e hoje novamente sendo assaltados. Em competições eliminatórias, em competições sul-americanas, e ninguém faz nada. Todo mundo é omisso nessa brincadeira aí. E eu sei o significado disso. Eu sei porque a Conmebol pega tanto no pé do Corinthians, que pega o Corinthians pra Cristo. Eu sei por quê. Kevin Espada. Eu não desejo mal a ninguém. Eu particularmente não desejo mal a ninguém. Mas maldito seja o cara que acendeu um sinalizador de navio na cara desse torcedor. Por conta de você, o Corinthians sofre essa desgraça em Libertadores todo ano que disputa um campeonato eliminatório, com lances bestas e com roubo de arbitragem. Parabéns! Se o Corinthians já era uma merda em Libertadores pra ganhar essa porra desse título, o Corinthians vai demorar ainda mais. E além de depender de si próprio pra ganhar isso daí,
Tem que depender da arbitragem, tem que depender do 12º jogador que tá a favor da outra equipe. Parabéns pra vocês. Atrasaram pelo menos uns 30 anos de história do Corinthians. Parabéns pra você. Novamente, que Deus me perdoe pela minha frase, que Deus me perdoe, mas maldito seja o cara que acendeu um sinalizador de navio na cara do Kevin Spada. E assim seguiremos, cara. Infelizmente, assim seguiremos. Temos uma batalha agora para domingo, Campeonato Paulista contra o Palmeiras. É obrigação ganhar, não tem jeito. Sul-Americana, vai disputar a Sul-Americana agora. Eu já vi já as equipes que estão presentes na Sul-Americana. É obrigação do Corinthians pegar pelo menos uma semifinal, mas tipo, brincando nisso daí. Porque de todas as equipes que estão lá na Sul-Americana, o Corinthians tem a condição de ganhar de todas e ganhar tranquilamente. Não tem nenhum time de camisa lá. Não tem nenhum time com elenco foda, com elenco que você vira e fala assim, porra, Real Madrid das Américas. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. É obrigação pelo menos chegar numa semifinal, não sendo tão exigente, porque a obrigação real seria ganhar. Seria ganhar, pra compensar essa cagada que fizeram. Pra compensar a fala do Breno Bidon, falando que dependia mais deles de conseguir um resultado do que do Corinthians. E a gente se lascou. E a gente se lascou, literalmente. E pra terminar o vídeo, eu tenho uma cobrança pra fazer. O senhor Memphis Depay, não é mesmo? Não é nem mais Memphis Depay, ou Murphys Depay, como uma torcedora falou. Nem sei de onde que tirou o Murphys. Mas porra, cara... E aí, mano? Amanhã vai sair o quê? Uma musiquinha com MC? Amanhã vai sair o quê? Médiazinha nas favelas? Vai vir um joguinho de várzea, assim, tudo mais? E o futebol? Cadê? E aparecer em jogo decisivo? Você foi contratado pra isso, cara. Você ganha 4 contos de salário pra jogar bola, pra ser decisivo, pra ser o cara. Você consegue ter menos aproveitamento em decisões do que o Roger Guedes, mano. E olha que ele nem era lá essas coisas. Vide a final da Copa do Brasil de 2022 que ele perdeu um gol sem goleiro, embaixo da trave. Mas ele ainda assim decidia alguns jogos. Decidia. Colocava a bola embaixo do pé ali e decidia. E aí, cara? Você veio pra cá pra fazer música? Você sentiu que aqui era o seu lugar? Você chorava noite e dia falando aqui que aqui era o seu lugar, que aqui as pessoas te entendiam pra você entregar essa merda de futebol? Eu tô quase chorando por mais uma vez o Corinthians ser eliminado em Libertadores. Muito por conta de você, cara. E você não vai aparecer. Você não vai jogar. É obrigação você fazer pelo menos uma atuação digna na final do Paulista. E não é só ficar dando um toquezinho e tudo mais e ser protagonista, porque você foi contratado pra isso. Obrigação você ser protagonista. Ainda mais pelo salário que você ganha. Ainda mais pelas regalias que você tem. De casa, de carro. É obrigação. Vamos jogar bola, irmão? Senhor Mateuzinho, você precisa ser mais atento durante os jogos, cara. Porra, você entregando escanteio de graça pros caras, mano. Pra quê? Pra que fazer isso, mano? O time que não entende de catimba, o time que cai em catimba de adversário, o time que cai em jogo sujo de adversário, se perde na partida e se perde durante o jogo, mano. Não consegue recuperar a meada que teve. Paulista virou obrigação, Sul-Americana virou obrigação, o mínimo pra uma temporada digna, o mínimo pra eu chegar no final do ano e não ter que ficar feliz se algum rival perdeu algum título e parar nisso daí. Obrigação. É obrigação vencer um título importante nesse ano. Pra compensar a cagada que vocês fizeram na Libertadores. E Conmebol, aqui Conmebol pra vocês, ó, deixem o Corinthians em paz. Espero que, se Deus quiser, ano que vem o Corinthians apareça na Libertadores e ganhe novamente. Vai, Corinthians.